No coração do sertão nordestino dos anos 1920, onde o sol escaldante transformava a terra em um verdadeiro inferno durante o dia e as noites traziam apenas um alívio temporário do calor sufocante, erguia-se majestosa a Fazenda São Bento. Esta propriedade, que se estendia por léguas e léguas de Caatinga, representava o poder absoluto de seu dono, o temido coronel Benedito Malaquias dos Santos. A fazenda não era apenas uma propriedade rural comum, ela funcionava como um pequeno reino feudal no meio do sertão. Possuía casa grande e imponente, com 2 andares, construída com as melhores pedras da região e decorada com móveis importados da Europa. Havia currais enormes que abrigavam centenas de cabeças de gado, estábulos para os cavalos de raça, um açude privativo que garantia a água mesmo nos períodos mais secos, e dezenas de casas simples onde moravam os trabalhadores com suas famílias. O coronel Benedito Malaquias dos Santos havia herdado essa propriedade de seu pai, que por sua vez a havia recebido do avô, numa linhagem de poderosos fazendeiros que dominava a região há mais de um século. Com 52 anos de idade, Benedito era um homem imponente fisicamente, alto, de ombros largos, mas com uma barriga proeminente que denunciava os excessos de uma vida de luxo e glutonaria. Seus olhos eram pequenos e astutos, sempre calculando vantagens pessoais em cada situação. O bigode espesso, negro com alguns fios grisalhos, era cuidadosamente aparado todas as manhãs por um barbeiro particular que vinha da cidade vizinha 2 vezes por semana. Vestia-se sempre com roupas caras, camisas de linho branco engomadas, coletes de seda, calças de tecido fino e botas de couro legítimo feitas sob medida por um sapateiro italiano que morava na capital. Benedito possuía uma coleção de relógios de ouro, anéis com pedras preciosas e correntes de prata que ostentava orgulhosamente como símbolos de seu status. Seu chapéu de feltro, importado diretamente de Londres, nunca saía de sua cabeça, exceto na presença de autoridades ainda superiores a ele, o que acontecia muito raramente na região. O poder do coronel Benedito estendia-se muito além dos limites de sua fazenda. Ele controlava 3 vilas nas redondezas, possuía participações em diversas outras propriedades rurais, tinha influência sobre o delegado local, o juiz da comarca e até mesmo sobre o prefeito da cidade mais próxima. Suas decisões afetavam diretamente a vida de mais de 1000 pessoas na região. Na Fazenda São Bento trabalhavam aproximadamente 200 pessoas. Havia vaqueiros experientes responsáveis pelo gado, agricultores que cuidavam das plantações de milho, feijão e mandioca, capangas armados que garantiam a segurança da propriedade, ferreiros, carpinteiros e dezenas de mulheres que trabalhavam na casa grande como domésticas, cozinheiras, lavadeiras, costureiras e ajudantes gerais. A rotina da fazenda começava antes do nascer do sol. Os vaqueiros partiam cedo para o campo, levando o gado para os pastos mais distantes. Os trabalhadores rurais iniciavam suas atividades nos roçados. Na casa grande, as mulheres começavam os preparativos das refeições, a limpeza dos ambientes e os cuidados com as roupas da família do coronel. Maria das Dores Conceição era uma dessas trabalhadoras. Aos 18 anos, ela representava tudo o que havia de melhor na juventude sertaneja. Era trabalhadora, honesta, respeitosa e possuía uma beleza natural que chamava a atenção mesmo vestindo os trajes simples das empregadas da fazenda. Seus cabelos castanho escuros, longos e ondulados, eram sempre mantidos presos em um coque bem feito. Os olhos castanhos expressivos refletiam uma inteligência natural e uma bondade genuína que conquistava a todos. Maria havia nascido e crescido na própria fazenda. Seu pai, João das Dores, era um dos vaqueiros mais respeitados e experientes da propriedade,
conhecido por sua habilidade no manejo do gado e sua lealdade inabalável. Sua mãe, Conceição, havia trabalhado na Casa Grande até sua morte prematura, quando Maria tinha apenas 12 anos, vítima de uma febre que assolou a região. Desde então, Maria assumiu responsabilidades muito além de sua idade. Além de cuidar da casa onde morava com o pai, ela começou a trabalhar na cozinha da Casa Grande para ajudar no sustento familiar. Era uma jovem de caráter forte que enfrentava as dificuldades da vida com dignidade e nunca se deixava abater pelas adversidades. Na cozinha da Casa Grande, Maria trabalhava sob a supervisão de Dona Antônia, uma senhora de 60 anos que conhecia todos os segredos da culinária sertaneja. A cozinha era um ambiente amplo, com fogão a lenha, mesas enormes de madeira maciça, prateleiras repletas de utensílios e um grande armário onde se guardavam os mantimentos. Maria, minha filha, dizia Dona Antônia com carinho maternal, você tem mãos abençoadas para a cozinha. Aprende rápido e faz tudo com capricho. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. A jovem se dedicava inteiramente ao trabalho. Levantava às 4 da manhã, acendia o fogão, preparava o café forte que o coronel gostava de tomar logo cedo, organizava os ingredientes para as refeições do dia e ajudava nos preparativos de pratos elaborados que eram servidos quando havia visitas importantes na fazenda. Rosinha da Silva era outra jovem que trabalhava na Casa Grande. Aos 16 anos, ela era ainda mais nova que Maria, mas já carregava nos ombros a responsabilidade de sustentar uma família numerosa. Seus pais, Severino e Joana, eram trabalhadores rurais na fazenda, mas o salário deles mal dava para alimentar os 8 filhos que tinham. Rosinha era pequena de estatura, mas forte e resistente. Seus cabelos loiros, raros na região, eram herança de um avô português que havia se estabelecido no sertão décadas antes. Os olhos azuis claros contrastavam com a pele morena queimada pelo sol do sertão. Ela trabalhava principalmente na limpeza da Casa Grande, lavando e encerrando os pisos de madeira, tirando o pó dos móveis finos e organizando os aposentos. Rosinha é uma menina de ouro, comentava Dona Antônia. Trabalha sem reclamar, sempre com um sorriso no rosto, mesmo carregando tantas responsabilidades. A jovem sonhava em um dia poder estudar e talvez se tornar professora, mas sabia que isso era apenas um sonho distante. Sua realidade era trabalhar para ajudar a família a sobreviver, e ela aceitava essa responsabilidade com a maturidade de alguém muito mais velha. Carminda dos Santos, conhecida como Carminha, tinha 20 anos e trabalhava na lavanderia da fazenda junto com sua mãe, Dona Josefa, que havia ficado viúva 5 anos antes. Carminha era uma moça alta e elegante, com traços delicados e uma postura naturalmente digna que não passava despercebida. A lavanderia ficava em um prédio separado da Casa Grande, próximo ao açude, onde havia tanques de pedra e cordas estendidas para secar as roupas. O trabalho era pesado. Lavar à mão as roupas finas da família do coronel, as toalhas de mesa bordadas, os lençóis de linho importado e as peças delicadas que exigiam cuidado especial. Carminha tem mãos de fada para cuidar das roupas, dizia sua mãe com orgulho. Ela consegue tirar qualquer nódoa e deixa tudo perfumado e bem passado. A jovem era conhecida por sua inteligência e sua capacidade de liderança natural. As outras trabalhadoras frequentemente pediam sua opinião sobre questões pessoais e profissionais, e ela sempre oferecia conselhos sensatos e palavras de conforto. Helena Rodrigues, de 17 anos, trabalhava como ajudante pessoal da esposa do coronel Dona Eulália, uma senhora frágil e doentia que raramente saía de seus aposentos. Helena cuidava dos remédios, ajudava no banho e vestimenta, penteava os cabelos grisalhos da patroa e lia para ela durante as longas tardes de tédio.
A jovem havia aprendido a ler e escrever com o padre da cidade vizinha e era uma das poucas trabalhadoras da fazenda que possuía essa habilidade. Seus cabelos negros, lisos, eram sempre mantidos impecavelmente arrumados, e ela se vestia com mais cuidado que as outras, já que precisava apresentar boa aparência para trabalhar próximo à família do coronel. Todas essas jovens mulheres levavam vidas simples, mas dignas, trabalhando honestamente para sustentar suas famílias e sonhando com um futuro melhor. Elas se apoiavam mutuamente, criando laços de amizade e solidariedade que as ajudavam a enfrentar as dificuldades da vida no sertão. O problema começou de forma sutil, quase imperceptível no início. O coronel Benedito sempre havia sido um patrão exigente e autoritário, mas até então havia mantido uma distância respeitosa em relação às trabalhadoras. Isso mudou gradualmente ao longo de alguns meses, quando ele começou a demonstrar um interesse inadequado pelas jovens empregadas. As primeiras manifestações foram disfarçadas como preocupação paternal ou interesse pela qualidade do trabalho. O coronel começou a aparecer na cozinha com mais frequência, alegando querer verificar pessoalmente os preparativos das refeições. Ele fazia comentários sobre a aparência das trabalhadoras, sempre de forma que pudesse ser interpretado como um elogio inocente, mas que deixava as jovens desconfortáveis. Maria, você está crescendo e se tornando uma moça muito bonita, dizia ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Logo os rapazes da região vão começar a reparar em você. Esses comentários eram acompanhados de olhares demorados e invasivos, que faziam Maria se sentir exposta e vulnerável. Ela tentava manter o foco no trabalho e responder com educação, mas sempre sentia um arrepio desagradável quando o coronel se dirigia a ela dessa forma. Com Rosinha, o coronel adotava uma abordagem diferente. Aproveitava-se de sua juventude e ingenuidade para fazer perguntas pessoais inadequadas sobre sua vida, seus sonhos e seus relacionamentos. Rosinha, uma menina linda como você, deve ter muitos pretendentes, dizia ele, posicionando-se muito próximo dela enquanto a jovem limpava os móveis. Você já teve namorado? Já foi beijada? A jovem ficava vermelha de constrangimento e tentava desviar o assunto, mas o coronel persistia, claramente se divertindo com o desconforto que causava. Ele chegava a tocar no braço ou no ombro dela durante essas conversas, gestos que pareciam casuais, mas que tinham uma intenção claramente inadequada. A situação escalou quando o coronel começou a chamar as trabalhadoras individualmente para seu escritório particular. O escritório era um ambiente imponente, com estantes repletas de livros de couro, uma mesa enorme de madeira entalhada, poltronas de couro legítimo e troféus de caça nas paredes. Era ali que ele conduzia os negócios da fazenda e recebia visitas importantes. Maria foi uma das primeiras a ser convocada para esses encontros privados. O coronel alegou querer discutir questões relacionadas ao cardápio das refeições e à organização da cozinha, mas rapidamente ficou claro que seus verdadeiros motivos eram muito diferentes. Sente-se aqui, Maria, disse ele, indicando uma cadeira posicionada muito próxima à sua mesa. Quero conversar com você sobre seu futuro aqui na fazenda. Durante essa conversa, o coronel fez comentários inadequados sobre a aparência física de Maria. Sugeriu que ela poderia ter privilégios especiais se mostrasse colaborativa e deixou claro que seu interesse nela não era profissional. A jovem saiu desse encontro tremendo de medo e indignação, mas não sabia a quem recorrer ou como se defender. Rosinha passou pela mesma experiência alguns dias depois. O coronel a chamou alegando querer discutir a qualidade de seu trabalho de limpeza, mas rapidamente o assunto mudou para questões pessoais inadequadas. Você sabe, Rosinha,
disse ele, levantando-se de sua cadeira e se aproximando da jovem. Uma menina como você precisa de proteção neste mundo cruel. Eu poderia ser essa proteção, se você fosse inteligente o suficiente para valorizar o que estou oferecendo. A ameaça implícita era clara. O coronel estava usando sua posição de poder para coagir as trabalhadoras, sabendo que elas dependiam totalmente dos empregos na fazenda para sobreviver. Ele sabia que uma palavra sua poderia não apenas demiti-las, mas também garantir que nunca mais conseguissem trabalho em qualquer lugar da região. Carminha, sendo mais velha e experiente, conseguiu inicialmente resistir melhor às investidas do coronel. Quando ele tentou a mesma abordagem com ela, a jovem manteve uma postura firme e digna que o deixou momentaneamente desconcertado. "Coronel, eu vim aqui para falar sobre trabalho", disse ela com firmeza quando ele começou a fazer comentários inadequados. "Se o senhor não tem nada relacionado ao meu serviço para discutir, prefiro voltar à lavanderia." Mas o coronel não estava acostumado a ser desafiado, especialmente por uma trabalhadora. Sua reação foi imediata e ameaçadora. "Cuidado com essa língua atrevida, Carminha", disse ele com voz fria e olhos brilhando de raiva. "Você e sua mãe dependem do trabalho aqui para sobreviver. Seria uma pena se vocês perdessem essa estabilidade por causa de sua falta de cooperação." A ameaça foi suficiente para fazer Carminha entender a gravidade da situação. Ela percebeu que o coronel estava disposto a usar todo o seu poder para conseguir o que queria, sem se importar com as consequências para as trabalhadoras e suas famílias. Helena, que trabalhava mais próxima à família do coronel, teve uma experiência ainda mais perturbadora. Durante uma manhã, quando ela estava organizando os medicamentos de Dona Eulália, o coronel entrou no quarto e dispensou a esposa, alegando que precisava falar com a jovem sobre questões relacionadas aos cuidados médicos. "Helena, você é uma moça muito especial", disse ele, fechando a porta atrás de si. "Inteligente, educada, bonita. Você merece muito mais do que a vida simples que está levando." O coronel passou a fazer visitas regulares aos aposentos de sua esposa quando Helena estava trabalhando lá, sempre com desculpas elaboradas. Dona Eulália, frágil e frequentemente sob efeito dos medicamentos, não percebia o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. A situação das jovens trabalhadoras tornou-se desesperadora. Elas começaram a se encontrar secretamente para compartilhar suas experiências e buscar alguma forma de se proteger mutuamente. Essas reuniões aconteciam durante os intervalos do trabalho, em locais discretos como o pomar atrás da casa grande ou próximo ao açude durante a madrugada. "Não podemos deixar ele continuar fazendo isso conosco", sussurrava Maria durante uma dessas reuniões secretas. "Mas o que podemos fazer? Ele tem todo o poder e nós não temos nada. Se contarmos para nossos pais, eles vão tentar defendê-la", disse Rosinha com lágrimas nos olhos. "E sabemos o que acontece com quem desafia o coronel. Nossos pais podem acabar mortos ou presos." Carminha, sempre a mais prática do grupo, tentava encontrar soluções. "Talvez possamos fugir daqui", sugeriu ela, "ir para outra região, procurar trabalho longe do alcance do coronel." Mas todas sabiam que essa não era uma opção realista. Elas não tinham dinheiro para viajar, não conheciam ninguém em outras regiões, e deixar suas famílias significaria condená-las à miséria. Além disso, o poder e a influência do coronel Benedito se estendiam muito além dos limites de sua fazenda. A situação piorou ainda mais quando o coronel começou a fazer ameaças mais explícitas. Durante um de seus encontros forçados com Maria, ele deixou claro que sua paciência estava se esgotando. "Maria, você está testando minha tolerância",
disse ele com voz perigosamente baixa. Eu tenho sido gentil com você, oferecendo oportunidades que muitas meninas da sua condição social só podem sonhar. Mas minha gentileza tem limites. Ele se levantou de sua cadeira e caminhou ao redor dela, como um predador cercando sua presa. Você pode continuar resistindo se quiser, mas vai descobrir que isso só vai tornar as coisas mais difíceis para você e sua família. Seu pai é um bom vaqueiro. Seria uma pena se ele sofresse um acidente no trabalho. A ameaça contra seu pai foi o que mais assustou Maria. João das Dores era tudo que ela tinha no mundo, e a ideia de que ele pudesse ser ferido por causa de sua resistência a encheu de terror. Rosinha passou por uma experiência similar alguns dias depois. O coronel a chamou para seu escritório e foi ainda mais direto em suas ameaças. Rosinha, sua família é muito grande e muito pobre, disse ele com um sorriso cruel. 8 crianças para alimentar, vestir e cuidar. Seria terrível se seus pais perdessem um emprego aqui. Como eles conseguiriam sobreviver? A jovem começou a chorar, mas o coronel não demonstrou nenhuma compaixão. Você tem o poder de garantir a segurança e o bem-estar de sua família, continuou ele. Tudo o que precisa fazer é ser uma menina inteligente e cooperativa. As trabalhadoras viviam agora em constante estado de terror. Elas não conseguiam dormir direito, saltavam de susto com qualquer ruído inesperado e viviam constantemente olhando por sobre os ombros. O ambiente de trabalho, que antes era difícil, mas suportável, havia se tornado um verdadeiro inferno psicológico. Foi nesse momento de desespero total que a salvação apareceu na forma de José Ferreira do Pasto, conhecido por todos como Zé do Pasto. Esse vaqueiro veterano, de 65 anos de idade, trabalhava na fazenda São Bento há mais de 40 anos. Ele havia visto a fazenda passar de pai para filho, havia presenciado mudanças sociais e políticas na região e possuía uma sabedoria que vinha da experiência de uma vida inteira no sertão. Zé do Pasto era um homem baixo e magro, com cabelos completamente brancos e pele curtida pelo sol. Seus olhos azuis desbotados ainda brilhavam com inteligência e compaixão. Ele era respeitado por todos na fazenda, trabalhadores e patrões, por sua honestidade, sua dedicação ao trabalho e sua capacidade de resolver problemas complexos. O velho vaqueiro havia notado as mudanças no comportamento das jovens trabalhadoras. Ele percebeu que elas estavam sempre tensas, que evitavam certas áreas da fazenda em determinados horários, e que frequentemente tinham os olhos vermelhos como se tivessem chorado. Sua experiência de vida o havia ensinado a reconhecer os sinais de sofrimento e opressão. Uma noite, quando Maria voltava tarde da casa grande depois de um dia particularmente difícil, Zé do Pasto a encontrou chorando próximo às casas dos trabalhadores. "Menina, o que está acontecendo?" perguntou ele com voz gentil. "Um velho como eu já viu muito sofrimento nesta vida, e reconheço quando alguém está carregando um peso muito grande para suas forças." Inicialmente, Maria hesitou em contar a verdade, mas a bondade genuína nos olhos do velho vaqueiro, combinada com seu desespero crescente, a levou a abrir o coração. Entre soluços, ela contou sobre os abusos do coronel, sobre as ameaças, sobre o medo constante que ela e as outras jovens viviam. Zé do Pasto ouviu tudo em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria à medida que compreendia a extensão da situação. Quando Maria terminou de falar, o velho homem permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando o que havia ouvido. "Minha filha", disse ele finalmente, "isso que você me contou é uma injustiça que clama aos céus. Nenhuma mulher deveria passar por isso, especialmente meninas trabalhadoras e honestas como vocês." "Mas o que podemos fazer, seu Zé?" perguntou Maria com desespero. "O coronel tem todo o poder. Ele pode fazer o que quiser conosco e ninguém pode impedi-lo.
Zé do Pasto sorriu de forma misteriosa. Menina, o sertão é grande e cheio de histórias. Existe gente nesta terra que não se curva diante do poder dos coronéis. Gente que luta pela justiça quando a lei falha. Foi então que ele mencionou pela primeira vez o nome que faria toda a diferença: Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o Nordeste como Lampião, o rei do cangaço. Lampião? Sussurrou Maria, seus olhos se arregalando. Mas ele não é um bandido perigoso? Zé do Pasto balançou a cabeça lentamente. Depende de quem você pergunta, menina. Para os coronéis e os poderosos, ele é um bandido. Mas para os pobres e oprimidos, ele é um justiceiro. Dizem que ele tem um coração que bate pela justiça e que nunca deixa uma injustiça passar sem castigo. O velho vaqueiro contou para Maria algumas das lendas que circulavam sobre Lampião. Histórias de como ele havia punido fazendeiros cruéis, defendido viúvas e órfãos e se colocado como protetor dos fracos contra a opressão dos poderosos. Mas como poderíamos chegar até ele? Perguntou Maria, uma centelha de esperança começando a brilhar em seus olhos. Eu tenho contatos, disse Zé do Pasto misteriosamente. 40 anos trabalhando neste sertão me deram amizades em lugares que você nem imagina. Posso fazer chegar uma mensagem até Lampião contando sobre a situação de vocês. A partir desse momento, as coisas começaram a se mover rapidamente. Zé do Pasto conversou discretamente com as outras jovens trabalhadoras, ouvindo suas histórias e confirmando a extensão dos abusos do coronel. Cada relato aumentava sua indignação e sua determinação de agir. Carminha, inicialmente cética sobre a eficácia de pedir ajuda a um cangaceiro, gradualmente se convenceu quando Zé do Pasto explicou a reputação de Lampião como defensor dos oprimidos. Seu Zé, disse ela durante uma conversa secreta, o senhor realmente acredita que Lampião se importaria com o sofrimento de trabalhadoras pobres como nós? Minha filha, respondeu o velho vaqueiro, Lampião também veio de família humilde. Ele conhece o sofrimento dos pobres, porque ele mesmo já foi pobre. E dizem que ele tem um respeito especial pelas mulheres, nunca permitindo que seus homens desrespeitem uma senhora. As jovens decidiram coletivamente escrever uma carta para Lampião. Como Helena era a única que sabia escrever bem, ela ficou encarregada de redigir a mensagem. A carta foi escrita durante uma noite, à luz de velas, em uma das casas dos trabalhadores, onde tinham certeza de que não seriam descobertas. A carta contava em detalhes os abusos sofridos, as ameaças recebidas e o desespero em que viviam. Elas descreveram o comportamento do coronel Benedito, sua crença de que estava acima da lei e o medo constante que dominava suas vidas. Senhor Lampião, escreveu Helena com sua letra cuidadosa, nós sabemos que o senhor é conhecido por defender os fracos contra os poderosos. Estamos desesperadas e não temos mais para onde nos virar. Se existe justiça neste mundo, imploramos que o senhor nos ajude. Zé do Pasto recebeu a carta e prometeu que ela chegaria às mãos certas. Ele conhecia Antônio Silvestre, um comerciante ambulante que vendia mercadorias de fazenda em fazenda e que, segundo rumores, tinha contatos com o mundo do cangaço. Confiem em mim, meninas, disse o velho vaqueiro. A justiça está chegando. Enquanto isso, completamente alheio ao perigo que se aproximava, o coronel Benedito continuava sua campanha de terror e abuso. Ele havia se tornado ainda mais ousado e cruel, interpretando a aparente submissão das trabalhadoras como uma vitória pessoal. Em uma tarde particularmente quente, ele chamou Maria para seu escritório mais uma vez. Desta vez, no entanto, sua abordagem foi ainda mais agressiva e intimidadora. Maria, minha paciência chegou ao fim,
disse ele, trancando a porta atrás dela. Você vai parar com essa resistência tola agora mesmo. Eu sou o dono desta terra e de tudo que está nela, incluindo você. A jovem, sabendo que Help estava potencialmente a caminho, encontrou coragem para resistir mais uma vez. Eu nunca vou aceitar isso, coronel, disse ela, sua voz tremendo, mas determinada. Prefiro morrer a me submeter aos seus caprichos. A resposta do coronel foi uma explosão de fúria. Morrer? Você não vai morrer, menina tola, mas vai sofrer, e sua família também vai sofrer até vocês aprenderem qual é o lugar de vocês. Naquela mesma noite, por coincidência ou destino, a carta das trabalhadoras finalmente chegou às mãos de Lampião. O rei do cangaço estava acampado com seu bando em uma região montanhosa a aproximadamente 3 dias de cavalgada da fazenda São Bento. Quando Antônio Silvestre entregou a carta, Lampião a leu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Seus homens, reunidos ao redor da fogueira do acampamento, perceberam a mudança no humor de seu líder. — Que foi, capitão? Perguntou Corisco, seu lugar-tenente mais confiável. Lampião levantou os olhos da carta e todos puderam ver a fúria fria que brilhava neles. — Temos um trabalho a fazer, meus cabras, disse ele com voz perigosamente baixa. Tem um coronel safado que precisa aprender algumas lições sobre respeito. A partir desse momento, os eventos se aceleraram em direção ao confronto final. Lampião e seus homens começaram a planejar uma operação que seria lembrada por décadas no sertão. Não seria apenas uma questão de punir o coronel Benedito, mas de enviar uma mensagem clara para todos os outros poderosos da região. Os tempos de impunidade absoluta haviam chegado ao fim. A justiça do sertão estava prestes a ser feita, e o coronel Benedito Malaquias dos Santos descobriria em breve que existem forças no mundo mais poderosas que dinheiro, influência política e poder local. Estava prestes a aprender que no sertão nordestino, quem oprime os fracos, eventualmente encontra alguém ainda mais forte disposto a defendê-los. As trabalhadoras da fazenda São Bento não sabiam ainda, mas sua salvação cavalgava através da caatinga na direção delas, trazendo consigo a promessa de que a justiça, mesmo que tardia, sempre chega para aqueles que mais precisam dela. Nas vastidões da caatinga nordestina, onde os mandacaros se erguiam como sentinelas silenciosas contra o céu estrelado, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o sertão como Lampião, cavalgava com seus homens através da noite escura. O rei do cangaço havia recebido a carta das trabalhadoras da fazenda São Bento 3 dias antes, e desde então não conseguia tirar aquelas palavras desesperadas de sua mente. Lampião era um homem de estatura mediana, mas sua presença impunha respeito onde quer que chegasse. Seus olhos eram pequenos e penetrantes, capazes de ler as intenções de uma pessoa com um simples olhar. O cabelo negro e liso era sempre mantido bem cuidado, e seu bigode fino dava um ar elegante ao rosto marcado pelas intempéries do sertão. Vestia-se com o típico uniforme de cangaceiro, camisa de couro, chapéu de couro ornamentado com moedas de prata, cartucheiras cruzadas no peito e o famoso punhal embainhado na cintura. Corisco, chamou ele para seu braço direito que cavalgava ao seu lado. Quantos homens tem esse tal de Coronel Benedito na fazenda dele? Corisco, um homem alto e magro com cicatrizes que contavam histórias de inúmeras batalhas, consultou as informações que havia coletado. Segundo nossos informantes, capitão, ele mantém uns 15 capangas armados, mas são cabras acostumados apenas a intimidar trabalhadores pobres. Nunca enfrentaram cangaceiros de verdade. Lampião sorriu de forma sombria. 15 homens não representavam desafio para seu bando experiente, formado por mais de 30 cangaceiros veteranos que haviam sobrevivido a dezenas de combates contra forças policiais superiores. E o que mais descobriu sobre esse desgraçado? Perguntou Lampião, sua voz carregada de desprezo.
Coronel Benedito Malaquias dos Santos, respondeu Corisco. 52 anos. Dono da fazenda São Bento há 15 anos, desde que herdou do pai. Rico, poderoso, tem amizades políticas na capital. Dizem que nunca ninguém ousou desafiá-lo abertamente. Pois então chegou a hora dele conhecer gente que não se curva diante do poder dos coronéis, murmurou Lampião, ajustando o rifle em sua cela. Maria Bonita, a companheira de Lampião, também estava presente nessa expedição. Ela era uma mulher de 25 anos, com beleza marcante e personalidade forte. Seus cabelos negros longos balançavam ao vento enquanto ela cavalgava com a mesma habilidade dos homens do bando. Vestia roupas de couro similares às dos cangaceiros, mas adaptadas ao corpo feminino, e carregava um punhal afiado na cintura. Virgulino, disse ela, usando o nome verdadeiro de Lampião como fazia apenas em momentos íntimos. Essas meninas me fazem lembrar de como eu era antes de te conhecer. Vulneráveis, sem proteção, à mercê de homens poderosos que pensam que podem fazer o que querem. Maria Bonita havia se juntado ao bando de Lampião depois de fugir de um casamento arranjado com um homem violento. Ela entendia perfeitamente o sofrimento das trabalhadoras da fazenda São Bento e apoiava totalmente a decisão de intervir. O bando era composto pelos mais experientes cangaceiros do Nordeste. Além de Corisco, havia Antônio Silvino, um atirador excepcional conhecido por sua pontaria certeira, Jararaca, especialista em combate corpo a corpo, Volta Seca, o mais jovem do grupo, mas com coragem de leão, e Mormaço, um ex-vaqueiro que conhecia intimamente a geografia da região. Todos eles haviam crescido vendo a opressão dos poderosos sobre os fracos. E a história contada na Carta das Trabalhadoras tocou cada um de forma pessoal. Para eles, essa não era apenas mais uma missão, era uma questão de honra e justiça. Enquanto cavalavam através da madrugada, Lampião explicou seu plano para os homens. Vamos chegar na fazenda antes do amanhecer, disse ele. O elemento surpresa será nosso maior aliado. Primeiro, neutralizamos os capangas. Depois, tratamos do coronel. E as trabalhadoras, capitão? Perguntou o Volta Seca. Como vamos identificar quem são elas? Segundo a carta, elas se chamam Maria das Dores, Rosinha da Silva, Carminda dos Santos e Helena Rodrigues, respondeu Lampião. Vamos procurar por elas primeiro, garantir que estejam seguras antes de qualquer outra coisa. A fazenda São Bento apareceu no horizonte quando as primeiras luzes do amanhecer começavam a clarear o céu. A propriedade era ainda mais imponente do que Lampião havia imaginado. A Casa Grande se erguia majestosa no centro de um complexo de construções que incluía currais, estábulos, casas de trabalhadores e diversos outros prédios. Olhem só esse palácio! Murmurou Corisco com sarcasmo, construído com o suor e o sofrimento dos pobres. Lampião estudou a disposição da fazenda com olhos experientes de estrategista militar. Ele identificou as posições dos guardas, as rotas de fuga possíveis e os pontos vulneráveis da defesa. Corisco, você leva 5 homens e cerca os fundos da propriedade, ordenou ele. Antônio Silvino, pegue outros 5 e posicione-se na lateral direita. Jararaca, faça o mesmo na lateral esquerda. Eu entro pela frente com o resto do pessoal. Os homens se separaram silenciosamente, movendo-se como sombras através da paisagem ainda semi-escura. Eram mestres na arte da guerra irregular, acostumados a atacar alvos muito mais bem defendidos que uma simples fazenda particular. Dentro da Casa Grande, o coronel Benedito Malaquias ainda dormia tranquilamente em sua cama luxuosa, completamente alheio ao perigo que se aproximava. Ele havia passado a noite anterior bebendo uísque importado e planejando suas próximas investidas contra as trabalhadoras, especialmente Maria das Dores, que continuava resistindo às suas exigências.
Nas casas simples dos trabalhadores, Maria das Dores acordou sobressaltada, como havia se tornado seu hábito nos últimos meses. Os pesadelos constantes a impediam de ter uma noite tranquila de sono. Ela se levantou, vestiu sua roupa simples de trabalho e se preparou para mais um dia de terror e humilhação. Rosinha também acordou cedo, mas por um motivo diferente. Sua mãe havia ficado doente durante a noite e ela precisava cuidar dos irmãos menores antes de ir trabalhar na casa grande. A responsabilidade pesava sobre seus jovens ombros e ela sabia que não poderia faltar ao trabalho, mesmo com os problemas em casa. Carminha estava na lavanderia desde antes do nascer do sol, preparando as tinas de água e organizando as roupas que precisavam ser lavadas. O trabalho pesado a ajudava a esquecer temporariamente seus problemas, mas ela sabia que cedo ou tarde o coronel voltaria a chamá-la para seu escritório. Helena cuidava de Dona Eulália, que havia passado uma noite difícil com dores e febres. A esposa do coronel era uma mulher frágil e doentia, completamente dependente dos medicamentos e cuidados constantes. Helena se perguntava às vezes se Dona Eulália sabia do comportamento abusivo de seu marido, mas a senhora parecia viver em um mundo próprio, isolada da realidade. Foi quando os primeiros disparos ecoaram através da fazenda que tudo mudou. Os capangas do coronel Benedito, acostumados apenas a intimidar trabalhadores desarmados, foram pegos completamente de surpresa pela chegada dos cangaceiros. A maioria deles nem sequer conseguiu pegar suas armas antes de ser neutralizada pelos homens experientes de Lampião. "Acordem, seus covardes!" gritou Jararaca, enquanto irrompia pelos fundos da propriedade. "Chegou a hora de vocês pagarem pelos crimes do patrão de vocês." O tiroteio foi breve, mas intenso. Os capangas tentaram se organizar para uma defesa, mas foram rapidamente superados pela habilidade superior e a coordenação dos cangaceiros. Em menos de 15 minutos, toda a resistência armada da fazenda havia sido eliminada. O coronel Benedito acordou com o som dos tiros e das vozes gritando. Inicialmente confuso, ele rapidamente percebeu que sua fazenda estava sendo atacada. Saltou da cama, vestiu rapidamente uma roupa e tentou pegar o revólver que guardava na gaveta de sua mesa de cabeceira. "Severino! Francisco! Onde estão vocês?" gritou ele, chamando por seus capangas principais. Mas não houve resposta. Seus homens já haviam sido derrotados pelos cangaceiros. O coronel correu até a janela de seu quarto e olhou para fora. O que viu o encheu de terror. Homens armados com uniformes de couro típicos dos cangaceiros cercavam completamente sua propriedade. Ele reconheceu imediatamente que não se tratava de bandidos comuns. Aqueles eram cangaceiros profissionais, e isso significava problemas sérios. "Meu Deus!" sussurrou ele. "O que esses bandidos querem aqui?" A resposta veio quando Lampião apareceu na porta principal da Casa Grande, acompanhado por Corisco e outros homens de seu bando. O rei do cangaço caminhou com passos firmes através da sala luxuosa, seus olhos examinando com desprezo a riqueza ostentada em cada móvel e decoração. "Coronel Benedito Malaquias dos Santos!" gritou Lampião com voz que ecoou por toda a casa. "Apareça aqui embaixo. Temos assuntos a tratar." O coronel, tremendo de medo, mas tentando manter alguma dignidade, desceu lentamente as escadas. Ele nunca havia visto Lampião pessoalmente, mas sabia imediatamente quem estava diante dele. A fama do rei do cangaço o precedia, e todos no sertão conheciam suas histórias. O que vocês querem aqui?" perguntou o coronel, sua voz traindo o medo que sentia. Lampião o estudou por alguns momentos em silêncio, seus olhos pequenos e penetrantes analisando cada detalhe do homem diante dele. O que ele viu o encheu de ainda mais desprezo. Um homem gordo e bem vestido,
claramente acostumado ao luxo e ao conforto, sem qualquer sinal das dificuldades que marcavam a vida da maioria dos sertanejos. Eu sou o Virgulino Ferreira da Silva, disse Lampião lentamente, mas você pode me chamar de Lampião, e vim aqui porque recebi algumas informações muito interessantes sobre suas atividades. O coronel engoliu em seco. Não sei do que você está falando, mentiu ele, mas sua voz trêmula denunciava sua culpa. Nesse momento, Corisco entrou na sala, trazendo consigo as 4 trabalhadoras: Maria das Dores, Rosinha, Carminha e Helena. As jovens estavam obviamente assustadas com toda a confusão, mas também havia uma centelha de esperança em seus olhos. Reconhece essas meninas? Perguntou Lampião, indicando as trabalhadoras. O coronel olhou para elas e depois de volta para Lampião, começando a entender a razão da visita. São minhas empregadas, disse ele hesitantemente. Suas empregadas, repetiu Lampião com sarcasmo. E o que exatamente você anda fazendo com essas empregadas, coronel? Eu não sei do que você está falando, insistiu Benedito, mas o suor que escorria por sua testa denunciava sua mentira. Foi então que Maria das Dores encontrou coragem para falar. Senhor Lampião, disse ela com voz trêmula, mas determinada, esse homem tem nos torturado há meses. Ele nos obriga a aceitar coisas terríveis e ameaça nossas famílias se resistirmos. As outras jovens confirmaram o relato de Maria, cada uma contando sua experiência com o coronel. Rosinha falou sobre as ameaças contra sua família numerosa. Carminha contou sobre os encontros forçados no escritório. Helena descreveu como ele aproveitava a doença de sua esposa para assediá-la. À medida que as histórias se desenrolavam, a expressão de Lampião ficava cada vez mais sombria. Seus homens, reunidos na sala, murmuravam entre si com indignação crescente. Então é verdade, disse Lampião quando as jovens terminaram de falar. Você é exatamente o tipo de verme que eu pensei que fosse. O coronel Benedito tentou se defender. Você não entende, disse ele desesperadamente. Eu sou um homem importante nesta região. Tenho amigos poderosos, conexões políticas. Se você me fizer algum mal, haverá consequências sérias para você e seus homens. Lampião riu, um som frio e sem humor. Consequências? Coronel, você não entende sua situação. Você está lidando comigo agora, não com seus amiguinhos políticos. Além do mais, continuou Lampião, homens como você precisam aprender que existe uma justiça maior que a lei dos coronéis. Uma justiça que protege os fracos contra os poderosos. O rei do cangaço caminhou lentamente ao redor do coronel, como um predador estudando sua presa. Sabe qual é o meu problema com homens como você, Benedito? Vocês acham que podem fazer qualquer coisa só porque têm dinheiro e influência. Acham que as pessoas pobres são sua propriedade pessoal. Eu posso pagar, disse o coronel desesperadamente. Tenho muito dinheiro. Posso dar a vocês tudo o que quiserem. Dinheiro? Lampião parou e olhou diretamente nos olhos do coronel. Você acha que isso é sobre dinheiro? Isso é sobre justiça, seu miserável. É sobre dar a essas meninas a dignidade que você roubou delas. Nesse momento, Maria Bonita entrou na sala. Ela havia estado organizando os outros trabalhadores da fazenda, garantindo que todos estivessem seguros e explicando o que estava acontecendo. Virgulino, disse ela, falei com os outros trabalhadores. Todos confirmam as histórias dessas meninas. Este homem é exatamente o monstro que elas descreveram. A confirmação de Maria Bonita selou o destino do coronel Benedito. Lampião se virou para seus homens e deu suas instruções. Corisco, amarre esse desgraçado. Vamos dar a ele exatamente o tratamento que ele merece. Os cangaceiros amarraram o coronel Benedito em uma cadeira no centro da sala, sob os olhares atentos das trabalhadoras que haviam sofrido em suas mãos.
O homem que antes inspirava tanto medo estava agora completamente indefeso. Agora, coronel, disse Lampião, você vai sentir na pele um pouco do que essas meninas sentiram. Vai experimentar o que é estar completamente à mercê de alguém mais poderoso que você. Lampião começou a descrever para o coronel exatamente quais seriam as consequências de seus atos. Falou sobre como sua reputação seria destruída, como a história de seus crimes se espalharia por todo o sertão, como ele se tornaria um exemplo para outros homens que pensassem em seguir seu caminho. Você tem duas escolhas, Benedito, disse Lampião finalmente. A primeira é que eu te execute aqui mesmo, na frente dessas meninas que você torturou. A segunda é que você repare o mal que fez e mude completamente sua forma de viver. O que você quer que eu faça? Perguntou o coronel, sua arrogância completamente destruída. Primeiro, disse Lampião, você vai pedir desculpas para cada uma dessas meninas. Desculpas sinceras, reconhecendo o mal que fez a elas. O coronel, humilhado, mas aterrorizado demais para recusar, pediu desculpas para cada uma das trabalhadoras. Suas palavras eram hesitantes e claramente forçadas, mas as jovens sentiram uma satisfação profunda ao ver aquele homem poderoso finalmente admitindo seus crimes. Segundo, continuou Lampião, você vai compensar financeiramente cada uma dessas meninas pelo sofrimento que causou. Vai dar a elas dinheiro suficiente para que possam deixar este lugar e começar uma vida nova onde quiserem. Terceiro, você vai garantir que os pais e famílias dessas meninas sejam bem cuidados. Vai dar terras para eles cultivarem, casa própria e tudo o que precisarem para viver com dignidade. E quarto, disse Lampião com voz perigosamente baixa, se eu souber que você voltou a comportar-se mal com qualquer mulher, eu volto aqui e desta vez não haverá segunda chance. O coronel Benedito, quebrado e humilhado, concordou com todas as exigências. Ele sabia que não tinha escolha. Lampião tinha o poder de vida e morte sobre ele naquele momento. Mas Lampião não havia terminado. Ele se virou para os outros trabalhadores da fazenda que haviam se reunido do lado de fora da casa grande para presenciar os acontecimentos. Meus amigos, disse ele com voz forte que todos puderam ouvir, vocês foram testemunhas do que aconteceu aqui hoje. A partir de agora, este homem vai tratá-los com o respeito que merecem, ou responderá a mim pessoalmente. Os trabalhadores, que haviam vivido sob o jugo do coronel por tanto tempo, mal podiam acreditar no que estavam vendo. O homem que parecia intocável estava agora completamente humilhado, forçado a aceitar as exigências de alguém que defendia os direitos dos pobres. Zé do Pasto, o velho vaqueiro que havia ajudado a enviar a carta para Lampião, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Capitão Lampião, disse ele com voz emocionada, o senhor fez hoje o que a justiça oficial nunca faria. Deu dignidade de volta a essas meninas e esperança para todos nós. Lampião sorriu e colocou a mão no ombro do velho vaqueiro. Zé, você foi o verdadeiro herói desta história. Foi sua coragem que tornou tudo isso possível. Maria das Dores se aproximou timidamente de Lampião. Senhor Lampião, disse ela, como podemos agradecer pelo que o senhor fez por nós? Menina, respondeu Lampião gentilmente, vocês não precisam me agradecer. Vocês tiveram coragem de pedir ajuda quando a situação ficou impossível. Isso é tudo que qualquer pessoa pode fazer. Mas agora, continuou ele, vocês têm uma chance de recomeçar. Usem bem essa oportunidade. Estudem, cresçam, se tornem mulheres independentes que nunca mais precisem depender da boa vontade de homens como este. Rosinha, a mais jovem do grupo, olhou para Lampião com admiração. O senhor é realmente um herói, disse ela. Lampião balançou a cabeça. Não sou herói, menina.
Sou apenas um homem que conhece o sofrimento e não consegue ficar parado quando vê injustiça sendo cometida. Enquanto isso, o coronel Benedito permanecia amarrado e silencioso, contemplando a ruína completa de seu mundo. Em questão de horas, ele havia passado de senhor absoluto de um pequeno império para um homem quebrado e humilhado. Mais importante ainda, ele havia aprendido que existiam consequências para seus atos, mesmo para alguém com seu poder e influência. Maria Bonita organizou as compensações financeiras para as trabalhadoras. O coronel foi forçado a abrir seus cofres e entregar quantias generosas para cada uma das jovens, dinheiro suficiente para que pudessem viver independentemente por vários anos se administrassem com sabedoria. Corisco e outros homens supervisionaram a transferência de terras para as famílias das trabalhadoras. Parcelas boas de terra cultivável, com acesso à água, foram oficialmente transferidas para os pais das jovens, garantindo que suas famílias nunca mais dependessem da boa vontade do coronel. "E agora, Benedito", disse Lampião quando todas as compensações foram organizadas, "vou deixar você com um presente especial, para que nunca esqueça desta lição." O rei do cangaço retirou sua faca afiada e, com movimentos precisos, cortou uma pequena marca na bochecha direita do coronel. Não uma ferida séria, mas uma cicatriz que permaneceria para sempre como lembrança daquele dia. "Esta marca", disse Lampião, "vai lembrar você e todos que a virem de que existe justiça neste mundo e que homens que abusam dos fracos eventualmente encontram alguém mais forte." Antes de partir, Lampião reuniu todos os trabalhadores da fazenda para uma conversa final. "Meus amigos", disse ele, "hoje vocês presenciaram algo importante. Viram que ninguém, não importa quão poderoso seja, está acima da justiça. Se algum dia precisarem de ajuda novamente, mandem uma mensagem. Eu e meus homens sempre estaremos prontos para defender os oprimidos." As trabalhadoras se despediram de Lampião e seus homens com gratidão profunda. Maria das Dores segurou a mão do rei do cangaço por um momento. "Senhor Lampião", disse ela, "o senhor nos devolveu nossa dignidade. Prometo que vou usar esta segunda chance para me tornar uma mulher forte e independente." "Tenho certeza de que vai", respondeu Lampião com um sorriso genuíno. "E lembre-se, a verdadeira força vem de dentro. Vocês sempre tiveram essa força, só precisavam de uma oportunidade para mostrá-la." Quando Lampião e seu bando partiram da fazenda São Bento, deixaram para trás um lugar completamente transformado. O coronel Benedito, marcado física e psicologicamente pela experiência, nunca mais se comportou da mesma forma. Ele cumpriu rigorosamente todas as exigências de Lampião, tratando seus trabalhadores com respeito e nunca mais assediando qualquer mulher. As 4 trabalhadoras usaram o dinheiro recebido para começar vidas novas. Maria das Dores mudou-se para a capital, onde estudou e se tornou professora. Rosinha abriu uma pequena loja na cidade vizinha, conseguindo sustentar sua família com dignidade. Carminha e sua mãe compraram uma casa própria e montaram um negócio de costura. Helena continuou seus estudos e acabou se tornando enfermeira. Todas elas se casaram eventualmente com homens bons que as respeitavam e valorizavam, e criaram suas filhas para serem mulheres fortes e independentes. A história do que aconteceu na Fazenda São Bento se espalhou pelo sertão como um exemplo de que a justiça, mesmo que tardia, sempre chega para aqueles que precisam dela. Zé do Pasto continuou trabalhando na fazenda até o fim de sua vida, mas agora como um homem respeitado e bem tratado. Ele sempre contava a história de como ajudou a trazer Lampião para fazer justiça e se tornou uma lenda local por sua coragem em defender as trabalhadoras oprimidas. O coronel Benedito viveu o resto de seus dias como um homem mudado.
A cicatriz em sua face servia como lembrete constante de que havia consequências para a crueldade e a injustiça. Ele se tornou um patrão justo e respeitoso, e quando morreu anos depois, foi lembrado não pelos abusos do passado, mas pela transformação que havia undergone. A história da intervenção de Lampião na Fazenda São Bento se tornou uma das mais contadas em todo o Nordeste. Ela representava a crença popular de que o rei do cangaço era mais que um simples bandido. Era um justiceiro que protegia os fracos contra os poderosos. Para as mulheres do sertão, especialmente, a história trazia esperança. Mostrava que mesmo nas situações mais desesperadas, quando não parecia haver saída, a justiça poderia chegar de formas inesperadas. A história encorajava outras mulheres a denunciar abusos e buscar ajuda, sabendo que nem sempre os poderosos permaneceriam impunes. Maria Bonita, anos depois, sempre se lembrava daquela missão como uma das mais importantes que ela e Lampião haviam realizado. Não havia sido uma questão de dinheiro ou poder político, mas simplesmente de fazer o que era certo, de defender aquelas que não podiam se defender sozinhas. Foi um dos dias de que mais me orgulho, ela costumava dizer. Naquele dia, nós realmente fizemos a diferença na vida de pessoas que precisavam desesperadamente de ajuda. A Fazenda São Bento continuou operando, mas agora sob princípios completamente diferentes. Os trabalhadores eram bem tratados, as mulheres eram respeitadas e a propriedade se tornou conhecida na região como um exemplo de como uma fazenda deveria ser administrada. Décadas depois, quando netos e bisnetos das trabalhadoras visitavam a região, ainda podiam ouvir as histórias sobre o dia em que Lampião chegou para fazer justiça. A Casa Grande ainda estava lá, mas agora servia como lembrança não do poder absoluto dos coronéis, mas de que esse poder tinha limites. A história se tornou também um aviso para outros homens poderosos da região. Todos sabiam que comportamentos abusivos poderiam atrair a atenção de forças que não se curvavam diante do dinheiro ou da influência política. O nome de Lampião se tornou sinônimo de justiça para os oprimidos e medo para os opressores. E assim, a história do coronel Benedito Malaquias dos Santos se tornou uma lenda, não como exemplo de poder absoluto, mas como prova de que até mesmo os mais poderosos devem responder por seus atos. Foi uma história de justiça tardia, de coragem para pedir ajuda e da crença de que no sertão nordestino existe sempre alguém disposto a defender os fracos contra os poderosos. As 4 trabalhadoras, Maria das Dores, Rosinha da Silva, Carminda dos Santos e Helena Rodrigues, viveram vidas longas e prósperas, sempre gratas pelo dia em que um homem chamado Lampião apareceu em suas vidas para devolver-lhes a dignidade e a esperança. E na vastidão do sertão nordestino, onde o sol continua a queimar a terra seca e as histórias são passadas de geração em geração, a lenda de como Lampião puniu o patrão safado continua sendo contada, inspirando aqueles que precisam de coragem para enfrentar a injustiça e lembrando a todos que a verdadeira força está em defender aqueles que não podem se defender sozinhos.